Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Conta Pra Mim Pangeia. Eu sou Daniel Sena, hoje vamos falar um pouco a respeito dos valores da gasolina no Brasil. Por que que ela está alcançando valores tão altos para a nossa população? Primeiramente, vamos entender como que se dá a distribuição dos valores da gasolina, tá? Fiz aqui uma pequena animação aqui para que vocês possam entender do valor de 100% que você paga na gasolina, como que é a distribuição em percentual. 12% do valor arrecadado da venda da gasolina é para a distribuição e revenda, perdão, desculpe. 15% é para o custo do etanol anidro ou E22. E22 é por conta de que existe a lei que deveria se utilizar 22% do etanol na mistura da gasolina, após ela sair da refinaria. Mas, não sei se consenso, hoje utiliza-se por volta de 27%, tá? Um outro vídeo eu explico um pouco melhor. E a palavra etanol anidro, esse anidro significa sem água, sem adição de água, é o álcool puro, tá? 29% do que você paga vai para o ICMS, que é um imposto estadual, tá? Também farei um outro vídeo explicando o que significa ICMS. Mas vamos nos atentar a este específico momento, tá? 15% do que você paga vai para o CID, IPIS, PASEP e COFINS, ou seja, é retirado para a arrecadação e implementação desses valores para o PIS/PASEP, que a população brasileira conhece muito bem, e para o COFINS. Nós também faremos um outro vídeo explicando o que significa o COFINS, tá? Não perca, vai ser imperdível. Nesse pós-vídeo que vamos falar aqui a respeito da gasolina, vamos explicar algumas dessas siglas também, tá? E 29% vai para a realização da Petrobras, ou seja, o serviço da Petrobras, que é 29%. Então aí bateu os 100%. Ah, quer dizer que o problema no valor da gasolina está na distribuição em percentual do que é arrecadado? Não, gente. O valor da gasolina no Brasil, ele está alto por alguns fatores, especificamente a Petrobras, ela abriu o mercado através da Bolsa de Valores, ela vendeu suas ações em partes e preservou o comando da empresa, tá? Então, a maioria das pessoas que compraram essas ações, elas recebem algo chamado commodities. O que seria commodities? Em sua essência, a palavra commodity significa valor agregado a uma mercadoria primária, ou seja, uma mercadoria que não sofreu nenhuma alteração. Ela foi retirada ali, principalmente é utilizado em frutas, legumes, verduras e algumas pedras preciosas, alguns metais brutos, e esses commodities é a divisão de lucros desse produto primário, tá? Então, essa divisão vai para os acionistas. A maioria desses acionistas é estrangeiro e opera no mercado da Bolsa de Valores, tá? Então, a empresa, ela tomou por bem, desde, salvo me engano, 2016 ou 2017, fazer análise de preço de mercado do petróleo de acordo com a variação internacional baseada principalmente na Bolsa de Valores norte-americana, que calcula o valor do seu petróleo de acordo com notícias, de acordo com a evolução do quadro de valorização do dólar. Simplesmente nós estamos pagando o que o americano praticamente pagaria, né, nessa evolução. A pequena diferença é que eles quase não têm dinheiro, né? Então, dito isso,
O que é dificultoso nesse processo mesmo, para que a gente venha entender? É que significa dizer de acordo com o que a gente gasta para fazer esse processo aqui no Brasil. Exemplo, gasta-se US$ 30 para retirada de cada um barril de petróleo, a Petrobras. Porém, lá no mercado externo, eles estão cobrando US$ 130 por retirada e revenda de cada barril de petróleo. Então, no Brasil, independentemente do que gastou, ele vai acompanhar o mercado internacional. Então, pode ser injusto? Sim, de certa forma. Para nós que estamos no Brasil é injusto. Para quem está como acionista não é injusto, ele vai visar o lucro, porque ninguém vai investir em uma empresa que não dê lucro, né? Isso tudo é questão de ângulo de visão. E nós temos aqui uma outra grande questão. Como foi informado, existe ali a adição do etanol anidro assim que sai da refinaria. Eis o outro ponto. A refinaria, via de regra, a maioria das empresas que fazem extração de petróleo, elas próprias têm suas refinarias. E aqui a questão, o Brasil ele obteve refinarias durante alguns anos para baratear todo esse processo, porque anteriormente a gente precisava enviar, às vezes, vender ali cru, ali quando retirava para fazer a venda, para que refinarias fizessem esse processo. Então o Brasil veio adquirindo algumas refinarias com o passar do tempo. Lógico que pode ter havido indício aí de superfaturamento, de compras de refinarias, mas no ângulo de visão, se você tem os dois processos para levar esse produto até a ponta, fica mais justo que você cobre um valor mais acessível. Porém, ultimamente, recentemente, o Brasil privatizou, concessionou, vendeu suas refinarias, eliminou o que tinha para dar um barateio no valor da gasolina. Então, sabendo ela também que será refém também porque ela necessita desse processo de refinaria. Então, ela mesmo chega a fazer locação dessas próprias refinarias para poder finalizar o processo da gasolina. Então, acabou que a gente perdeu o mando de ganho de campo nesse sentido, né? Então, não estou falando aqui sobre privatização, sobre venda, porque outros vídeos teremos esse tema, tá? Então, o maior problema hoje no país são dois. O Brasil não é dono mais de suas próprias refinarias e, caso ainda tenha algumas delas, está com a capacidade bem reduzida. Isso acaba gerando muito lucro para operadores internacionais de refino. E também a questão de desde quando a Petrobras abriu as suas ações no mercado da Bolsa de Valores e aceitou e renovou a fórmula de cálculo de cobrança do barril de petróleo, de acordo com o mercado internacional, injustamente baseando-se nos valores que são aplicados nesses países que têm sua moeda muito forte. Então, hoje aqui no nosso país, a gente está com uma moeda não tão forte. Isso tudo a gente está falando no mês de agosto de 2021, fique bem claro, né? Que daqui para frente pode modificar, pode retroceder a fórmula antiga, pode retroceder compras de refinarias, então pode ainda assim haver alguma mudança. Mas no cenário atual, a gente acaba que não faz o nosso dever de casa. Porque se a gente for entender, hoje na própria Petrobras, hoje até a data de hoje, o litro da gasolina, ele está saindo por volta de na faixa 2,69, 2,78, R$ 2,78. Ou seja, só que quando chega na bomba, de acordo com cada estado, cobrança do seu ICMS, são os seus impostos estaduais, ele vai modificar um pouco, ele vai estar na faixa de 5,10, 5,80, 6, 6,20, de acordo com cada estado, né? Então,
praticamente chega a mais do que duplicar esse valor. Então, o que a gente precisaria seria uma revisão política de mercado internacional de commodities, até mesmo porque o grande e massivo lucro da Petrobras não fica na própria empresa, né? Ele é repassado como commodities, que é a divisão de lucros. E precisaríamos também rever essa questão de quanto que se gasta para extrair, quanto que se paga desnecessariamente com o refino, que poderíamos ser donos também desse mercado de refinarias, e quanto que se cobra por essa extração, quanto que se gasta e quanto que se cobra, porque enquanto a gente estiver refém desse mecanismo de variação de valores, que é feito um conselho para decidir os valores, em média, a cada 15 dias, o conselho se reúne e discute como que está a variação do preço do petróleo aí no mercado internacional. Seria bom se fosse aplicado no 100% do que deveria ser, conforme estabelecido. Ele seria um preço flutuante. Ele pode ir para cima, mas deveria também, caso baixasse o barril de petróleo no mercado internacional, baixar. Só que estamos falando de quê? De um mercado que quanto mais sobe, melhor. Se baixa, não, deixa aqui do jeito que está. Então é uma questão também de cidadania, política de entendimento, né? Porque que se é flutuante, deveria também acompanhar na baixa, baixar os valores também. Mas o nosso intuito mais é para que você tenha um pouco mais de entendimento como que é os valores da gasolina, como que são aplicados hoje no nosso país. Desde já, meu muito obrigado. Compartilhe o nosso vídeo, ajuda o nosso canal a crescer. Até o momento, nós não estamos com muitos inscritos. Bem verdade, estamos recebendo um grande apoio aí de alguns canais aí que estão aí em outro nicho de mercado, seria o nicho de mercado que vem crescendo muito no país, que é o mundo da sinuca. Muito aqui a agradecer ao Fábio Mussarella da VS7, ao Vagnão de Araraquara, e ao Mazitec Sinuca e ao Paulo Henrique do O Mundo da Sinuca. Muito obrigado e até o próximo vídeo.